Olá pessoal, advogado de imigração Mark Moraes aqui, e hoje nós vamos tratar de um tema que pode ser a solução para a sua espera para poder vir logo para os Estados Unidos. Se você que deu entrada com sua petição EB2NW ou até mesmo com EB1, habilidades extraordinárias, e teve seu caso aprovado ou ainda está esperando uma decisão, a gente sabe que, por exemplo, nos casos de EB2NW, mesmo com a sua petição I-140 aprovada, você ainda vai ter que esperar um bom tempo até chegar à sua data de prioridade, porque o boletim de vistos, não tem disponibilidade de vistos automática para essa categoria. E até mesmo nos casos de EB1, que não existe um retrocesso na quantidade de vistos, ou seja, está corrente a disponibilidade de vistos para o EB1, mesmo nessas situações, tem pessoas que já têm o I-140 aprovado, que já deram um sinal verde do National Visa Center como Document Qualified, mas que está aí esperando há mais de um ano para ter uma entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro. O consulado nunca chama essas pessoas, então está causando essa ansiedade em muita gente. Então, se você está nessa situação, seja se preparando ainda para protocolar um EB2NW ou um EB1, ou seu caso ainda está em andamento, ou se até mesmo já tem uma aprovação, mas ainda assim você vai ter que esperar um bom tempo até efetivamente pegar o seu visto no consulado para poder vir, o visto O1 pode ser uma excelente solução para evitar essa demora, essa espera. Por que do visto O1? O O1 é um visto para, o O1A principalmente, é um visto para profissionais de habilidades extraordinárias. Assim como o EB1A é um visto para profissionais de habilidades extraordinárias, o O1A é similar, porém é um visto de não imigrante. Ou seja, ele não vai te dar residência permanente nos Estados Unidos. E por causa disso, não tem que obedecer o boletim de vistos, não tem que observar o boletim de vistos. Quantas petições O1 forem aprovadas, quantos vistos O1 serão emitidos. Então não existe aquela data de prioridade, observar se seu boletim de vistos está corrente para a sua categoria, nada disso. E o bom do O1A é que você também pode optar em pagar a taxa prêmio e ter seu caso analisado e julgado, quem sabe aprovado, em 15 dias úteis. Após essa aprovação, você basta simplesmente fazer um agendamento no consulado através do DS-160, o mesmo formulário que é utilizado para os vistos de turista aí. Você submete esse pedido e você pode ter uma entrevista de O1 em uma semana nos consulados americanos no Brasil. Após a sua entrevista, você vai esperar aí mais 1-2 semanas até receber o passaporte com o visto O1 estampado para poder vir para os Estados Unidos e poder trabalhar normalmente. Então com isso você ganha tempo, você já pode mudar com a sua família para os Estados Unidos, não precisa ficar aguardando até ter um desenrolar do seu visto aí, enquanto você aguarda fora dos Estados Unidos. Você já pode estar faturando em dólar aqui e efetivamente trabalhando, porque o visto O1 é um visto de trabalho. Porém, algumas observações. O visto O1, ele não é um visto de self-petition, não é um visto de auto-peticionários, assim como o EB2NW e o EB1. Você não pode protocolar a petição O1 em nome próprio. Porém, diferente de outras categorias em que precisa de uma empresa americana patrocinando, no caso do O1 você pode ser o dono dessa própria empresa. Então, o USCIS permite que você tenha um interesse societário e econômico na empresa que está patrocinando, obviamente desde que seja uma oferta de boa fé e que vai existir um controle da empresa sobre você, sobre a empresa é a peticionária, a empresa americana, sobre você. Então, a gente tem tido bastante sucesso aqui no escritório com as petições de O1. Tem profissionais que já estão aqui faturando em dólar, aguardando o desenrolar do EB2 ou do NW ou do EB1, qualquer que seja a situação, ou até mesmo a pessoa não quer um green card nesse momento e simplesmente está com o O1A, e é um visto interessante porque ele pode ser aprovado por até 3 anos e ser renovado de 1 em 1 ano sem um limite de renovações, desde que comprove a necessidade
de continuar com aquele profissional aqui, com você aqui nos Estados Unidos. Os pontos, talvez algumas observações, não pontos negativos, é que o O1A, o cônjuge, não pode trabalhar, tá? Os filhos podem estudar normalmente, inclusive em escolas públicas aqui nos Estados Unidos, porém, tanto o cônjuge do O1, né, do principal, quanto os filhos não podem trabalhar, tá? E um outro aspecto interessante do O1 é que, uma vez que você tem a sua petição O1 aprovado, você ganha o título de profissional de habilidades extraordinárias, né? O nome do visto do O1A é Extraordinary Abilities. Então, uma vez que você consegue a aprovação do O1A, isso tende a favorecer, não digo favorecer, mas incrementar o seu pedido de um EB1 ou um EB2. É um fator a mais que você pode incluir no seu pedido ali do NW e do EB1, porque o próprio governo americano te considerou um profissional de habilidade extraordinária ao aprovar a sua petição O. Não é porque você teve a sua petição O aprovada que eles vão ter que aprovar o EB1, mas dá uma força tremenda nos seus pedidos futuros aí de Green Card, através do EB1, habilidade extraordinária, ou até mesmo EB2 NW, tá bom? Assim como o EB1, a gente tem que demonstrar critérios. No caso do EB1A, são 10 critérios. No caso do A1, são 8 critérios. Você tem que ter documentação robusta, evidências robustas para pelo menos 3 desses 8 critérios. Premiação a nível nacional e internacional, fazer parte de associações profissionais cujas associações requerem feitos extraordinários dos membros, ter matéria na mídia falando de você, do seu trabalho, ser convidado para julgar trabalho de outros profissionais, ter desenvolvido um trabalho original que teve um impacto ali para o seu meio, ser autor de artigos acadêmicos publicados, ter tido um papel crítico de liderança para organizações distintas e ter salário ou remuneração acima da média aí dos seus pares, tá? Então, se você tiver documentação robusta para 3 desses 8 critérios, você pode ser um excelente candidato para um visto A1 e vir para os Estados Unidos bem mais rápido. Outro ponto importante do A1. O A1 é considerado um visto de dupla intenção, ou seja, não tem problema se você já tiver uma petição I-140 protocolada ou aprovada, ou até mesmo um ajustamento de status pendente. Você poderia se qualificar para o A1, independente de já ter manifestado uma intenção de migrar permanentemente para os Estados Unidos. Então, poderia vir fazer esse processo de dentro dos Estados Unidos e conseguir dar entrada, de repente, com um ajustamento de status aqui também, porque não seria considerado um conflito de intenções, de interesses. Um outro aspecto que tem que observar aí, no caso do A1, é, apesar da petição poder ser aprovada por até 3 anos, ou seja, você vai poder trabalhar nos Estados Unidos por até 3 anos, quem tem apenas o passaporte brasileiro, aquele visto que será estampado no seu passaporte brasileiro, ele só tem validade de 90 dias. Então, você dentro desses 90 dias, você entra nos Estados Unidos e você aqui recebe o seu status aqui de 3 anos sem problemas, mesmo que esse visto no seu passaporte venha a vencer. Agora, antes de um próximo retorno para os Estados Unidos, imaginamos que você fez uma viagem para fora dos Estados Unidos, antes de voltar, você vai ter que fazer um novo DS-160 e ir lá no consulado para renovar esse visto que já expirou dentro desses 90 dias. Não é que você vai ter que fazer todo um processo de de novo. Não, porque ele já foi aprovado por 3 anos. Então, dentro desses 3 anos, o consulado pode emitir vários vistos de 90 dias no seu passaporte brasileiro. Agora, se tem um brasileiro que tem dupla nacionalidade, por exemplo, com a Itália, aí você faz esse pedido no seu passaporte italiano, porque esse mesmo visto que dura 90 dias em passaporte brasileiro, no passaporte italiano é de até 5 anos. Então, essa é a reciprocidade entre os países, tá? Existe uma tabela de reciprocidade de vistos entre os países e no Brasil
aplica a mesma regra para os Estados Unidos e vice-versa. Então, visto similar para o americano no Brasil seria de 90 dias, os Estados Unidos fazem o mesmo aqui. Pode ser um inconveniente, mas não deixa de ser uma excelente opção para quem quer vir rápido e já trabalhar efetivamente, botar a mão na massa, ao invés de ficar vindo para cá com seu B1, B2, seu visto de turista, /negócios e estar trabalhando sem poder. Isso pode te dar uma dor de cabeça futuramente. Com o O1, não. O O1 é um visto de trabalho e pode ser feito perfeitamente. Tá? Então, para quem tem interesse em saber mais do O1, entre em contato com o nosso escritório que podemos avaliar se vale a pena ou se você se qualifica para esse tipo de visto.